Eu queria te agradecer pelo contato, pelo convite, e no teu nome agradecer também a todos os colegas radiologistas da Sociedade Paulista de Radiologia, vários amigos meus aí que são radiologistas em São Paulo, pessoas de extrema competência que estão ajudando a construir uma nova radiologia para o Brasil e, inclusive, com impacto, muito do que eles estão fazendo, muitos dos que estão trabalhando, inclusive, na área tecnológica, aí, com impacto global nisso. Então, queria parabenizar todo o trabalho aí que a SPR tem feito, aí, tem estimulado aí para que a gente comece a trabalhar essa cultura de tecnologia na medicina, que é fundamental. Então, dar um alô para vocês do que a gente tem feito, né? A gente é uma empresa que está no Brasil, no Silicon Valley, que é especializada em Machine Learning em saúde, trabalha com gestão de saúde populacional, com dados de modelo preditivo e na assessoria, na construção desses modelos para várias empresas. E nós estamos migrando agora, né, de uma consultoria small boutique aí para um negócio mesmo onde a gente está oferecendo esses modelos como serviço. Recentemente a gente fez um trabalho muito bacana, que foi apresentado inclusive no projeto Todos Juntos contra o Câncer, vai ser publicado agora na literatura internacional, que é um trabalho de real world evidence, de evidência de mundo real, com o DataSUS. A gente conseguiu fazer um processamento de Big Data aí no nosso Data Lake com o DataSUS completo e fizemos um levantamento aí dos impactos que a gente teve no atendimento de oncologia em cerca de 500 mil pacientes com câncer. A gente fez um trabalho aí bem bacana com a ajuda de vários atores, de vários parceiros e que com certeza aí mostra o impacto que nós podemos causar quando nós usamos os nossos dados com boa qualidade. Então, eu vou começar nivelando, apesar dessa conversa sobre processamento de machine learning, de linguagem natural, eu vou começar nivelando um pouco a respeito de machine learning, apesar de eu saber que boa parte de vocês já tem uma certa exposição ou contato com essa área de conhecimento. Eu acho interessante revisar alguns conceitos aqui para a gente entender também algumas das premissas que são fundamentais, né? Então, em poucas palavras, o que é machine learning, né? Ele é essencialmente um conjunto de técnicas estatísticas que eu não chamo de ciência, eu não chamo de área da ciência, porque existe um grande argumento de que a matemática em si não é uma ciência, porque ela é fruto da imaginação humana, e por ser fruto da imaginação humana, ela não pode ser ciência. Mas eu não vou entrar nessa discussão agora, enfim, senão nós vamos passar horas aqui filosofando a respeito de epistemologia, de conhecimento, que apesar de ser interessante para mim, não pode não ser interessante para muitos de vocês. Enfim, são técnicas estatísticas que são aplicadas de modo a construir a partir de dados, essa é uma parte muito interessante aqui desse conceito que eu trouxe, né? Ela serve para construir a partir de dados e não a partir de regras de conhecimento ou premissas de conhecimento ou de informação. Isso é bem interessante porque na maioria dos sistemas especialistas ou na área de TI mesmo, que a gente tem contato com ferramentas tecnológicas, boa parte dos sistemas de informação em saúde com que nós estamos acostumados a interagir no dia a dia, falando do PEP, né, do prontuário eletrônico do paciente como principal deles, ele é construído em regras. Eu vou falar um pouquinho de regras daqui a pouco, que eu acho que tem uma parte aí de processamento de linguagem natural, onde as regras são importantes e continuam sendo importantes mesmo com o advento de modelos mais novos que se adequam a uma complexidade maior. Mas, em essência, o machine learning ele aprende a partir de dados e não de regras. Então, você tem dados e você tem uma certa lógica matemática que vai construir um modelo. Então, na sua essência, o conceito de modelo que é a representação da realidade. Então, nós estamos usando dados para construir uma representação da realidade e nós vamos usar essa representação da realidade para quê? A gente vai usar essa representação da realidade para tentar fazer duas coisas, essencialmente. Ou predizer um determinado evento do futuro, um futuro próximo, ou tentar explicar um determinado evento, o que é uma coisa que muito pouca gente acaba lembrando que o machine learning
faz muito bem, mas que o machine learning pode fazer muito bem essa questão da explicabilidade. Quer ver um exemplo disso? A maioria de vocês acaba lendo estudos onde vocês usam essas regras de explicabilidade ou modelos lineares para tentar explicar um evento sem mesmo saber. Quer ver? É só procurar a nova. Nos estudos que vocês estão lendo a respeito de inferência. Muitos não sabem, a nova é regressão, é um modelo de regressão. Não tem praticamente nada diferente de um modelo de regressão, que é o que a gente usa para machine learning. E é um conceito que ele não é novo, ao contrário do que muita gente acha. Já está aqui entre nós desde a época do Gauss, em 1806, 1805, onde ele começou a descrever essa questão da regressão, né? Onde ele falava que existe uma tendência de regressão à média em vários números quando você começa a coletar observações, e que se você prestar atenção ou coletar dados o suficiente, você consegue predizer, com uma certa margem de erro, o valor de uma determinada variável, que seria a variável independente, né? Que no caso aqui, por exemplo, no nosso exemplo aqui que a gente tem, perdão pela letra pequena, mas é o peso ao nascer, a gente poderia predizer qual seria o peso ao nascer, por exemplo, com base em alguma outra variável que a gente chama de variável dependente, né? Então, revisando a matemática, para aqueles que têm um certo asco, só um parênteses aí, a gente vai ter que revisitar um pouco a matemática aí para se adequar um pouco nessas novas tendências, mas fique tranquilo, não é nada o que a sua professora de segundo grau fez você sofrer, não. Então, aqui nós temos aqui no nosso eixo Y, né, a questão do peso ao nascer em gramas, que é a variável que a gente está tentando predizer, e para isso a gente está tentando usar aqui na variável X o número de cigarros ao dia. A premissa aqui é que nós estamos tratando de mulheres, né, período gestacional. E, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma correlação, né, a gente tem uma correlação entre essas duas variáveis, de modo em que, se eu pegar aqui uma gestante que, em média, fumou 10 cigarros por dia durante a gestação, eu posso inferir que o peso da criança ao nascer vai estar dentro dessa faixa aqui. Do mesmo modo, eu posso fazer essa inferência, por exemplo, com 15 cigarros, eu posso fazer essa inferência de que ele vai estar nessa faixa e por conseguinte. Então, essencialmente, um modelo de machine learning, ele está fazendo isso, ele pega dados e, com base nesses dados, você consegue fazer algum tipo de inferência, que pode servir, como eu falei, para tentar explicar ou para tentar predizer algo. E o que é visão computacional? Isso, vocês aí, tem gente muito fera na SPR que fala disso várias vezes aí com vocês, né? Tem o Kita, tem uma galera muito fera aí que trabalha com isso no dia a dia. A galera nova chegando também aí, o Farina também, um cara muito fera fazendo isso aí, residente agora em rádio. Então, o que é visão computacional? Uma sub-área de machine learning que essencialmente ela vai tratar de imagens. Por que eu estou falando, né, que é uma questão importante aqui da gente identificar, né, e fazer um gap aqui? Porque tudo que a gente trata, né, que a gente estava falando aqui de machine learning em predição, eu estou falando de números aqui, né? Em imagem, a gente tem a gente tem uma foto, né? A gente tem alguma coisa nesse sentido aqui. Mas se a gente olhar muito perto, o que é uma imagem para um computador? Uma imagem para o computador é uma matriz de números, né? É uma tabela de números, essencialmente. Então, o que esses algoritmos de visão computacional acabam fazendo na prática é justamente transformar essa imagem em uma tabela com números, onde esses números podem ser processados, né, de um certo modo pelo computador. Com o texto não é muito diferente. Você vê que a única coisa que eu mudei entre os dois contextos ali é a questão da palavra aqui. Mas, em essência, o conceito do que a gente considera processamento de linguagem natural é justamente isso. É uma área onde a gente está estudando essa transformação do texto, que é um construto humano, né, de comunicação humana, em sinais numéricos interpretáveis, onde a gente pode começar a explorar, né, na criação de algoritmos justamente para processar e tentar interpretar e extrair valor do texto, né?
Isso é importante porque, em saúde, 80% de todos os dados criados são texto. São dados não estruturados, onde, na maioria das vezes, né, quem está criando esse dado justamente é o médico, que é quem tem o maior contato diretamente com o paciente, e, em tese, é quem está fazendo a redação e a geração de dados que representa o estado mais próximo do que a gente tem na saúde do paciente. A gente pode ver isso com muita clareza quando a gente pega um PEP, abre um PEP de um paciente, pega, por exemplo, dados de claims, né, dados não estruturados em um outro lado. A gente pega aqueles dados não estruturados para avaliar. Quem de vocês trabalha em gestão de Unimed sabe muito bem, ou de operadora de saúde, sabe muito bem o que eu estou falando. A gente tem um conjunto de dados ali que na estrutura dele ele está muito bonitinho, porque eu tenho uma tabela com procedimentos, nome de procedimentos, código de CID quando tem, que na maioria deles não é o caso, mas vou deixar esse problema para outra ocasião. É um dos problemas que a gente resolve com a Inova Life, mas vou deixar em outra ocasião. E do outro lado eu tenho o PEP com os registros dos médicos, dos colegas falando a respeito do paciente em diversas ocasiões, em diversos contextos, entre eles os colegas radiologistas, que são muito bons documentadores, e graças a vocês nós temos também aí uma boa quantidade de informação gerada a respeito do estado desse paciente. Mas que essencialmente são dados muito difíceis de se processar. É muito difícil de você extrair a mesma quantidade de valor, por exemplo, você extrai de dados em formato tabular. Por quê? Porque computadores não conseguem ler palavras, eles tecnicamente eles não conseguem entender o contexto daquilo. Também não conseguem entender quando se transforma em números, mas enfim, eles se tornam mais interpretáveis. Como eles fazem isso? Como os computadores acabam, entre aspas, entendendo o texto, né? ou digamos assim, normalizando esse texto de modo em que a gente consiga processar essa informação de alguma forma útil. Eu vou começar a falar para vocês, então, das gerações e como o processamento de linguagem natural foi evoluindo como essa área técnica, dentro da estatística preditiva, e como que a gente começou a utilizar isso. Então, a primeira geração é o que eles chamam de bolsa de palavras, né, ou bag of words, que era o seguinte: você pegava um determinado corpus de texto, né, o corpus é uma coleção de diferentes textos ou de diferentes documentos, me chama isso de corpus. A gente pega esse corpus de diferentes textos ou diferentes documentos e a gente vai designar aqui um tratamento que a gente chama de tratamento binário, né? Binário é que a gente tem duas respostas, ou 1 ou 0. 1 quando ele está lá e 0 quando não está lá. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar e vou ler todas as palavras que eu tenho aqui e eu vou criar uma matriz aqui onde eu vou designar aqui nas minhas colunas, como nome da minha coluna, todas as instâncias que eu tenho aqui dessas palavras. Então, sem que elas repitam, obviamente. Então, eu vou tirar todas as repetidas e eu vou colocar aqui todas as palavras que apareceram no meu corpus aqui. E aí, quando eu encontrar naquela frase ou naquele documento aquela palavra, eu vou colocar o número 1 aqui. E quando eu não encontrar, eu vou colocar o número 0. Eu também posso fazer, de um outro modo, contar o número de ocorrências que eu tenho nessas palavras aqui. Eu posso botar 2, 3, 4, dependendo do número de palavras que eu tenho aqui. E no final, o que eu vou ter aqui, ao invés de uma frase, vai ser a gente chama de vetor, né? Essa linha aqui, com esses uns e zeros aqui, onde você vai apresentar isso aqui, né, para um modelo estatístico, para um modelo preditivo. E o modelo preditivo vai saber o que tem que ser feito aqui para analisar. Então, por exemplo, né, se eu estou querendo buscar aqui algum modelo aqui, por exemplo, para falar de cachorro, né? Esse modelo ele vai conseguir predizer, por exemplo, né, qual dessas palavras aqui está falando de cachorro. Porque ele vai olhar lá, não, eu sei que essas palavras que tem a palavra cachorro aqui,
eu tenho alguma coisa que está falando de cachorro. Eu estou falando um exemplo muito simples, né, muito besta, que não precisaria nem de um modelo de machine learning para ser treinado, mas só para vocês terem uma ideia de utilização disso, né, e como isso na prática, isso vai servir de substrato para a construção de modelagens preditivas mais sofisticadas. E vocês veem aqui que isso é 1954, né? Não é nada recente. Isso aqui é da época em que os computadores estavam começando a emergir, né? A surgir com mais surgir aí em termos comerciais. A segunda geração, ela pegou esse contexto justamente de saco de palavras e eles começaram a estudar, ok, eu tenho esse saco de palavras aqui, agora, será que a distribuição do ponto de vista estatístico, probabilístico e de proporções de algumas palavras dentro dos documentos pode ser relevante? E de fato, assim, o Loon e o Jones, né, foram dois estudiosos bem relevantes dessa área de linguística e que eles identificaram justamente essas duas leis, né, dois postulados aí, dois axiomas importantes, né? O primeiro é o seguinte, é que o peso de um termo que ocorre no documento ele vai ser diretamente proporcional à sua frequência. O que significa isso? Significa que, por exemplo, você está fazendo uma busca sobre relatórios de mamografias e, bom, a palavra mamografia, a palavra BIHADS, são termos que você sabe que vai ter uma frequência muito grande nessas páginas de documentos onde você está buscando. Portanto, é intuitivo, e é o que acontece na maioria dos modelos de machine learning, que a estatística preditiva vai dar um peso muito maior a essas palavras, como mamografia, BIHADS, para identificar, por exemplo, que você está tratando aí de uma página de mamografia, se é o que você está procurando, por exemplo, um corpus de páginas de prontuários ou de documentos gigantescos em que você quer selecionar páginas de mamografia por alguma razão, seja para você selecionar, para você olhar algum determinado resultado, alguma outra questão, etc. Mas digamos que o seu caso mudou. Você, na verdade, agora você não está buscando questões de mamografia, mas você estaria buscando alguma doença rara, por exemplo. Você está buscando a encefalopatia de Creutzfeldt-Jakob. E aí, quando você está procurando por isso, obviamente é uma doença extremamente rara. E na verdade, né, quando você tem situações como essas, o que normalmente começa a valer é justamente a especificidade do termo, que é inversamente proporcional. Ou seja, quanto menos esse termo for frequente, como Creutzfeldt-Jakob, ou algum outro termo relacionado, por exemplo, com encefalopatia de Prion, ou alguma outra questão como essa, ou corpos amiloides, se você está buscando alguma coisa relacionada a Alzheimer, isso se torna um fator extremamente importante, porque esse termo ele vai ser um termo muito raro de acontecer em termos de frequência, né? Ele vai ter um termo e aí essa relação ela é inversamente proporcional. Então, tanto a frequência de alguns termos como a frequência de alguns termos relacionados ao documento numa relação inversa são importantes nesse caso. Né? Isso eu não quero que você pense ou raciocine em termos de fórmula, mas eu acho que a intuição disso eu acho que seria interessante para você ter uma certa ideia se você tem interesse em como esses algoritmos funcionam. A terceira geração, que ela acontece mais ou menos num paralelo, né? E ela nasceu, na verdade, com a web, né? Ela nasceu, na verdade, lá com Tim Berners-Lee, quando ele criou o documento base para a internet. Ela se chama aí de ontologias e web semântica. Né? O que é ontologia? Ontologia é uma forma em que a gente cria para classificar e organizar o conhecimento. E a web semântica é justamente a área da ciência onde a gente usa essas ontologias para a construção de grafos de conhecimento de sistemas especialistas. Mas o que é isso? Isso é a mistura do uso de métodos estatísticos como o machine learning com o uso de algumas regras, que são regras especialistas ou regras de negócio,
que são especificadas pelo detentor do conhecimento, para que o computador, por meio da criação desses grafos de inferência, comece a criar relacionamentos entre essas determinadas palavras. Isso é muito importante, por exemplo, para o Google. O Google é praticamente montado em cima de uma plataforma como essa, uma plataforma de semântica. Isso também, do mesmo jeito, é extremamente importante para a gente em sistemas especialistas como prontuários eletrônicos, por exemplo. A gente usa isso em lógicas de prontuário eletrônico sem mesmo perceber em uma série de situações, como, por exemplo, quando você está analisando interações medicamentosas, você prescreve uma determinada medicação para o paciente e no back-end, essa aplicação de prontuário está calculando para você ali, rodando, todos esses grafos para saber, por exemplo, aonde que essas medicações podem interagir com algumas das situações do paciente. Você pode criar, por exemplo, isso aqui é um exemplo que eu tenho no GitHub para aqueles que são os code geeks, que eu sei que tem muitos aí, fanáticos por código, colegas radiologistas entusiastas. Eu tenho esse repositório no GitHub onde eu fiz esse exemplo aí de uma ontologia e criando ontologias com alguns conceitos clínicos, por exemplo, onde você pode dizer, por exemplo, que insulina é uma medicação, amitriptilina é uma medicação, losartana é uma medicação, e outros conceitos, por exemplo, como glaucoma pode ser associado com perda de visão pode ser associado com amitriptilina, antidepressivo, que é amitriptilina, pode ter interações negativas com glaucoma, e quando você joga isso numa máquina para você transformar, fazer o parsing disso em um grafo de conhecimento, esse modelo, essa máquina, né, de geração de processamento de ontologias cria tudo isso para você. Então, isso ainda é muito baseado em regras, mas o que hoje usam, né, para a criação desses grafos é uma mistura das duas técnicas, de machine learning e de web semântica, onde eles fazem essa mistura de informações de modo em que a gente consegue trazer aí essas questões, né, para o prontuário eletrônico, para muitos dos sistemas também de rotina e de fluxo de trabalho, como o Pax, né, que vocês usam bastante também. E quarta geração a gente começa aqui com o Deep Learning. Né? O Deep Learning, ao contrário do que muitos pensam, não surgiu agora nos últimos 10 anos. O Deep Learning já existe desde a década de 60, 70, nos laboratórios das universidades, mas qual era o grande desafio? O grande desafio é que naquela época, para você rodar esses algoritmos de rede neural, você não tinha poder de máquina, você não tinha poder de computação. E hoje, né, graças principalmente a NVIDIA, né, que é uma líder mundial na pesquisa nessa área, a gente tem hoje esse processamento, né, dessas redes neurais sendo feitas em GPUs, né, em unidade de processamento gráfico, em processadores feitos justamente para a questão de processamento de gráficos em larga escala e com grande velocidade, sendo democratizados, inclusive graças a bibliotecas que são open source, né, como o TensorFlow, que é a biblioteca mantida pelo Google, e também pelo PyTorch, que foi uma iniciativa que começou, né, com o Facebook, começou com o apoio de algumas empresas também. Hoje é um consórcio aberto, que a Microsoft tem um grande apoio também, e outras gigantes da tecnologia. E na área de texto, o desafio é muito grande, tá? Porque eu tô fazendo uma comparação bem grosseira, não é bem isso que acontece, mas você pode imaginar aqui que um parâmetro de um modelo aqui é uma palavra, né? E pensando no tamanho de um vocabulário aqui, quantos parâmetros você teria no modelo? Claro que você tem vários outros parâmetros, como, por exemplo, a concorrência de palavras né, de um determinado tipo na mesma frase, sequências de palavras, etc. e tal. Então, só para você ter uma ideia da quantidade de parâmetros aqui que precisam ser calculados e a complexidade disso e a acurácia necessária. Então, esse tipo de arquitetura ele cresceu graças aí a empresas privadas como o Google, grande pesquisadora nisso, e que publica muito nessa área, inclusive é uma das entidades do mundo todo que mais publica hoje na área de inteligência artificial.
mais do que várias das universidades do mundo, da Ivy League, somadas juntas, por exemplo. E boa parte do que eles fazem, do motivo por que eles fazem isso, né? O primeiro, obviamente, eles têm muito dinheiro, eles têm mais dinheiro do que o que eles poderiam gastar. E segundo, que eles têm uma quantidade de dados em texto que é gigantesca. A gente não consegue ter uma estimativa clara hoje da quantidade de dados em texto do Google. É uma quantidade de dados realmente muito grande, até porque eles têm, né, não só os dados do que a gente vê nas páginas, mas eles trabalham também com aqueles dados do back-end, dos metadados, dos arquivos, né, que estão dentro do HTML, de tudo isso aí que a gente não enxerga, mas que os motores do Google usam para processar essa informação, usando essas técnicas de deep learning, de LSTM, de embeddings, para estudar e encontrar melhores formas de fazer duas coisas, né? A primeira é nos dar resultados de busca cada vez melhores, e segunda, vender mais publicidade. E que alguns colegas falam, né, que eles se sentem às vezes meio, alguns colegas daqui acabam falando que eles se sentem meio constrangidos às vezes de pensar, né, que a carreira deles foi estudar algoritmos matemáticos de computação avançada de última geração para, no fim das contas, fazer com que as pessoas cliquem mais em fotos de gatinhos. Mas ok. Isso permitiu com que a gente possa fazer o estudo das palavras e a transformação das palavras com esses métodos avançados, transformando essas palavras em conjuntos de números que podem ser comparados. Do mesmo modo em que nós, analogicamente, nós, heuristicamente, acabamos fazendo quando nós comparamos essas palavras, né, com a nossa lógica humana. Você pode ver, por exemplo, aqui, em que a gente pode ter essa comparação, né? China está para Beijing, assim como Rússia está para Moscou, assim como Japão está para Tóquio, assim como Turquia está para Ankara, ou seja, esses vetores, essas palavras, né? Esse gráfico está mostrando aqui a proximidade entre essas palavras, as suas representações numéricas. Qual é a relação que a gente tem de uma para outra? Elas são capitais, correto? Então, a China Beijing é a capital da China, né? Então, a relação de uma para outra aqui, quer dizer, é a capital de. E se você medir aqui no gráfico a distância entre essas duas relações, você vai ver que a distância é muito similar. Então, isso semanticamente também quer dizer que esses modelos avançados, eles de certo modo, eles conseguem capturar matematicamente esse tipo de representação entre as palavras e de que modo eles calculam, de certa forma, essa distância que acaba sendo uma representação semântica entre essas palavras. E que isso vai ser extremamente importante dependendo do use case onde isso vai ser utilizado, né? Você vê que é algo novo, 2013, Google, Neurips. Outra coisa que eles também acabaram desenvolvendo é um modelo muito similar ao nosso modelo de atenção. Ou seja, nós, quando lemos um texto, né, mentalmente nós paramos os nossos olhos em alguns pontos, né, para dar algum tipo de ênfase ou para prestar atenção, ou para ajudar a interpretar qual é o contexto daquela determinada frase em que a gente está tentando ler. Os modelos de machine learning pré-atenção davam um peso similar a todas as palavras, né? Eu não vou explicar com detalhes isso aqui, mas essencialmente o que o modelo de atenção faz, ele computa matematicamente, né, uma sequência de palavras, e baseado na sequência de palavras, ele vai dando uma determinada pontuação para as palavras que são precedentes, para as palavras que vêm anteriormente. E com base nisso, você pode ver, por exemplo, que quando você chega aqui, na última frase, né, após a computação da frase inteira, você tem aqui um determinado nível de atenção dado
a determinadas palavras-chave que são importantes nesse contexto. A arquitetura desses modelos que usam atenção, ela é extremamente complexa. Devo confessar a vocês que eu ainda estudo isso para tentar entender boa parte do que acontece e para tentar, às vezes, interpretar os achados de alguns desses modelos. É extremamente complexo. E eu conheço colegas que têm conhecimento muito profundo da arquitetura disso e que, mesmo assim, eles, quando se confrontam com predições espúrias desses modelos, eles coçam a cabeça e não sabem o que dizer. Eu trabalho com um colega aqui que ele tem doutorado em linguística em Berkeley e também em matemática. Ele tem 2 doutorados e esse cara ele não precisa nem de TensorFlow, dessas coisas para codificar isso aí. Ele saberia fazer tudo isso provavelmente do zero. E eu trabalho muito próximo dele nessas coisas e em várias vezes eu pergunto para ele, cara, o que está acontecendo aqui? E ele olha para mim e diz, Marcelo, eu não faço a mínima ideia. Então, é uma outra questão também que eu acho que é interessante nesse ponto, porque o nível de complexidade computacional e de arquitetura que a gente está tendo, graças a esses modelos, ele está trazendo uma acurácia muito grande para alguns casos, a gente vai refletir um pouco nisso daqui a pouco, e, ao mesmo tempo, esse grau de complexidade está trazendo aí um efeito black box crescente, em que a dificuldade de interpretar essas informações, tanto por um expert da área técnica, por exemplo, no texto médico, que vai olhar aquilo e vai pensar, não, será que a predição desse modelo aqui, para a probabilidade do paciente ter essa doença daqui a 2, 3, 4 anos, realmente bate com o futuro ou ele está pegando aqui alguma associação muito espúria relacionada a isso aqui? A gente tem alguns exemplos como esses de modelos que começaram a acertar muito determinados prontuários eletrônicos, de determinados pacientes, né, em dados de prontuário eletrônico. E o que esse estudo descobriu, é um preprint, foi publicado no Archive agora há pouco tempo. O que esse estudo descobriu é que, na verdade, o modelo começou a aprender qual era o template do PEP de Stanford, que era parte do conjunto de dados. Então, ele sabia, né, entre aspas, mas ele criou um curto-circuito, entre aspas, dentro da estrutura da rede, em que, se ele identificasse que aquele paciente era de Stanford, a chance dele ter aquela determinada doença rara era muito grande. E vocês que já estudaram vocês estão me ouvindo e já estudaram em hospital universitário, vocês sabem disso. Quem estudou em hospital universitário, fez residência em hospital universitário, hospital escola ou em grande serviço, vai ter uma probabilidade muito maior estatisticamente de viver aquelas determinadas doenças raras, justamente pelo fato de que você está em um lugar onde chegam mais pacientes com doenças raras. Então, tem algumas presunções a respeito dos dados aqui, algumas questões espúrias que também acontecem, não acontecem somente com visão computacional, são partes das dores do praticante de processamento de linguagem e que são, em alguns casos, bem difíceis de compreender ou até mesmo de capturar, dependendo da quantidade de dados em que você tem. Essa questão dos transformers, né, que são os modelos mais novos aqui, que o Google foi um dos pioneiros, mas hoje o OpenAI, que é aquela empresa do Elon Musk que trabalha com inteligência artificial e que hoje também a Microsoft é dona da empresa, né, está trazendo aí que o OpenAI GPT-3 hoje é um dos líderes do mercado em termos de predições. Então, o queridinho do momento são 175 bilhões de parâmetros. Para vocês terem uma ideia, ele é treinado com 45 terabytes de texto de diversas fontes. Só para ter uma noção de grandeza, meio gigabyte, que é 1 sobre 2.000 terabytes. Então, é uma fração de 1 em cada 2.000 terabytes. Todo o conhecimento que a gente tem na Britânica ou na Barça, para aqueles que são da velha guarda, e 2 gigabytes, ou 1/500 de terabyte, é o que a gente tem em texto na Wikipedia atualmente.
Então, só para você ter uma ideia da quantidade de texto de diversas fontes, livros praticamente, todos os livros que eles tinham escaneados, e também um corpus de informação, incluindo Wikipédia, incluindo redes sociais, incluindo de tudo, em que esse modelo foi treinado. Mas não são perfeitos. Você vê aqui, eu fiz essa consulta hoje com o Hugging Face usando o BERT, e a minha consulta foi a seguinte: eu fiz a pergunta para ele, né? Penicilina é usada para pontinhos. E você vê aí que a palavra mais provável que ele colocou aí é que a insulina é mais usada para mastigar. Então, você vê aí que, de certo modo, obviamente, esses modelos eles não possuem conhecimento humano encodado na sua raiz, né? Eles possuem informação, eles possuem dados, mas não conhecimento. Então, existe um longo caminho ainda para a gente traçar, né? E alguns estão achando, como o Google, que mais parâmetros pode ser a resposta, mas talvez possam existir outras situações aí onde a gente possa tentar melhorar isso. No Brasil, como é que está a situação no Brasil? No Brasil, os modelos são treinados, são parametrizados. Bom, o grande problema, né? Qual é o grande problema? O grande problema é que os modelos são treinados e parametrizados na língua inglesa. Esse é o maior problema de todos. Até tem alguns textos, por exemplo, no corpus que foi usado para treinar o GPT-3, em outras línguas. Mas, na sua imensa fração, são textos na língua inglesa. O método utilizado, contudo, o método utilizado para o treinamento permite o transfer learning, que é o reaproveitamento dessa estrutura da base da rede neural. Por quê? Porque a gente sabe que, mesmo uma língua anglo-saxã, na estrutura gramatical e sintática, tem muita coisa similar à língua portuguesa. E que esse modelo pode usar a base do que foi aprendido na língua inglesa para se transferir ou derivar o seu conhecimento. Existem alguns estudos bem interessantes no Brasil, bem iniciais. Tem um modelo chamado Berimbau, eu achei ele na internet, bem legal a homenagem ao Berimbau que eles fizeram. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que é muito caro. É muito caro treinar esses modelos. O GPT-3, só para vocês terem uma ideia, eu estava escutando essa semana no O'Reilly uma entrevista em que eles estão usando uma unidade, né, de energia chamada Hoover Dam. Hoover Dam é a represa do rio Hoover, né, que tem ali na região do Grand Canyon, perto de Las Vegas. Né? É uma das maiores represas do mundo, em termos de capacidade hidroelétrica. Então, eles estão dizendo que isso é anedotal, claro, são rumores, né? Não tem nada fixo, porque eles também não querem isso. Para relações públicas deve ser muito ruim, obviamente, de que a quantidade de energia usada para treinar o GPT-3 foi a mesma quantidade de energia que o Hoover Dam geraria, por exemplo, por um ano. Então, você vê o impacto ambiental que você tem na utilização e no treinamento desse tipo de modelos com muitos parâmetros. Isso também, falando um pouco agora, vou encerrar daqui a pouquinho, preparado um pouquinho mais, mas acho que é legal deixar um tempo para discussão. Nas aplicações, então, a gente tem vários tipos de aplicações hoje em dia para prognóstico e diagnóstico, as principais ações em pesquisa, mas muito do que se faz hoje em dia, e aí eu queria recomendar essa revisão da Radiology, é meio velhinha, mas ela tem um impacto muito legal aí na questão das ações feitas, justamente para a questão do que a gente faz aí na prática, né, para identificação, suporte clínico, e o principal, que é a aplicação dos workflows, né, que é onde a gente tem essas questões. Finalmente, eu queria falar um pouquinho das implicações éticas. Esse é um artigo que ficou muito famoso na comunidade de processamento de linguagem natural, que fala dos perigos dos papagaios estocásticos. Esse artigo foi assinado pela Timothy Gebru, que era uma das cientistas do time de ética do Google em AI, e eles, segundo a Timothy, esse artigo foi solicitada a retratação desse artigo pelo Google. Eles não queriam que esse artigo fosse publicado. Vocês podem ler esse artigo hoje, a ACM disponibilizou o artigo gratuitamente, se vocês querem pegar o link, vocês podem ler. E ele alerta, na verdade, para os perigos que a gente tem em utilizar de modo ingênuo
esses modelos de linguagem, como BERT, GPT-3, sem que você tenha um bom apoio do ponto de vista técnico e também do ponto de vista do expert na área de domínio, onde entramos nós, os médicos, nós, os profissionais de saúde, em que seremos cada vez mais atores principais no processo do avanço da inteligência artificial em saúde. Então, eu quero terminar com essa definição do idiota savant. Foi um amigo meu aqui, que não fui eu que inventei, foi um amigo meu que trouxe essa questão de que o GPT-3 hoje, ou esses modelos mais novos de processamento de linguagem natural, eles são muito mais um idiota savant, eles são muito mais alguém que talvez possa ter um dom muito grande em algumas áreas, né? Pode ser alguém que possa ter um dom muito grande em algumas áreas específicas e pode nos ajudar em algumas áreas, por exemplo, em programação. A Microsoft está liberando o GPT-3 para programadores testarem, eles chamam de copiloto o modelo. Eu recebi um convite, estou doido para começar a usar, em que o modelo, com base em algumas palavras que você escreve, ele escreve o resto do programa para você, ou ele te sugere algumas coisas. No início, onde as questões eram mais pensadas, né, os casos eram mais pensados, as pessoas ficavam, olha só o que o modelo escreveu. Mas hoje que mais pessoas estão usando o modelo, a gente começa a ver os casos anedotais, né, as besteiras que o modelo faz na internet, e faz com muita frequência. Outros colegas que tiveram alcance ao GPT-3 para geração de texto já falaram, por exemplo, que o GPT-3 tem uma taxa de precisão em gerar um texto que seria razoavelmente atribuído a um ser humano na faixa de 20%, o que dá para dizer que é muito baixo. Então, enfim, eu queria deixar essa reflexão aqui, onde é importante a gente ter esses 3 temas, né, como eu falei. Os 3 não precisam existir na mesma pessoa, então nós somos hoje atores fundamentais para o avanço desse campo. Os colegas que são aí, que são radiologistas, já sabem disso, né, que no campo de imagem isso é fundamental, mas eu acho que no campo de texto, talvez, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas talvez a gente tenha um potencial muito maior de trazer a classe médica como um todo para contribuir na geração de ferramentas que possam facilitar o nosso workflow e, de fato, e não algo que possa ser apenas uma aspiração futura, mas, de fato, reduzir o nosso tempo fazendo tarefas que são altamente árduas e repetitivas, para que a arte do cuidado, a arte de olhar para o paciente, né, a arte da descoberta na imagem, como vocês, colegas de radiologista, possa ser colocada como prioridade. Então, eu vou deixar meu contato, para vocês aqui e vou parar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho e poder responder algumas perguntas. Muito obrigado.